Irmãos, nós estudamos aqui no livro de Levítico, talvez você pense assim, né? Por que o livro de Levítico chama Levítico, né? Bom, no português chama Levítico porque os sacerdotes eram da tribo de Levi. Então, eles entendiam que era um bom nome, né, para colocar no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Então, é assim, né? Acontece que no hebraico não funciona dessa forma. Geralmente eles pegam as primeiras ou a primeira palavra que é colocada no livro, colocada vinda de Deus. Então, nas primeiras palavras em hebraico, é essa aqui, e chamou o Senhor, né? No hebraico ficaria assim, e ele, ou seja, e Deus chamou, né? Então, o nome desse livro em hebraico é E Deus Chamou, ou Ele Chamou. Esquisito, né? Parece que é esquisito quando você pensa dessa forma, né? E é como Gênesis. Gênesis lá é no princípio, tá certo? E aqui no livro de Levítico seria E o chamou, ou Ele o chamou. Agora, quando nós olhamos para o sentido hebraico desses textos, nós temos assim, meus irmãos, uma clareza maior a respeito do assunto que um livro ele vai tratar. Porque cada livro da Bíblia tem o seu próprio assunto. Cada livro foi escrito com um propósito. Por exemplo, Gênesis é o livro da eleição. Então Deus, ele mostra a sua eleição. Ali está a eleição de Deus colocada de uma forma maravilhosa, né? Chamando meus irmãos, o Abrão, daquela linhagem de Sem, né? Então você vai olhando ali, antes disso, a linhagem de Sete, quando se começou a invocar o nome do Senhor, depois Jacó, que Deus vai até o final do Velho Testamento e também no Novo Testamento explicando assim, eu escolhi Jacó. Deus ele faz certeza de dizer sobre essa escolha, sobre essa eleição. Já o livro de Êxodo tem o assunto da redenção, ou seja, Deus elegeu o seu povo e Deus, depois que ele elege o seu povo, ele salva o seu povo. Por isso o livro de Êxodo fala da salvação de Israel, da redenção, de como Deus olha para a sua necessidade, de como eles estão lá no Egito, escravo, vivendo miseravelmente. Aí Deus vem, aparece e diz, eu tenho escutado a aflição do meu povo e desci para remi-los, né? Então, o livro de Êxodo conta a história da salvação, da libertação do povo de Israel, que nós estudamos aí até a semana passada. Nós encurtamos alguns capítulos, mas a ideia era ver o grosso. Mesma coisa nós vamos fazer no livro de Levítico. E qual é o assunto do livro de Levítico? Vamos abrir no capítulo 11, versículo 44. Capítulo 11, versículo 44. Você vai ver aqui, né? Se você não conseguir achar aí, você pode acompanhar aqui comigo, tá bom? Deus, ele quer como propósito revelar a santificação do seu povo. Então aqui no capítulo 11, versículo 44 diz, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma. Depois que Deus elege, ele salva, ele santifica. Não somente Deus santifica, mas Deus ele quer a santificação do seu povo. Por isso esse chamado do capítulo 11. O chamado do capítulo 11 é, vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então o objetivo de Deus dar todas essas leis cerimoniais, morais, que estão no livro de Levítico, é levar o seu povo a ser santo, a santificação do seu povo. Agora,
a santificação, qualquer que seja, em qualquer tempo que seja, do Velho Testamento ou do Novo Testamento, não passa do homem para Deus, é de Deus para o homem. Por isso ele fala, sede santos como eu sou santo. Então, meus irmãos, tem que partir do nosso Deus essa santidade. E é isso que a gente começa a aprender no capítulo 1 do livro de Levítico. Você vai ver aqui que nós temos o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício do livro de Levítico não é, meus irmãos, aquela oferta pelo pecado, o pecado do homem, que ele vai lá e peca, vai se arrepender lá e tal. Não é esse. O primeiro sacrifício mencionado no livro de Levítico é justamente o do holocausto. Do holocausto. E nós vamos tentar mostrar para os irmãos o significado desse sacrifício, né? O que é isso, holocausto? Então você tem aqui duas palavras que compõem a palavra holocausto. A primeira palavra é holo, a segunda palavra é cáustio, ou causto, né? Então, holo, que significa todo, e cáustio, que significa queimar. No caso aqui, queimado. Mas veja, essas duas palavras, elas aparecem muito no nosso dicionário português. Por quê? Porque a palavra holo, como todo, até eu coloquei aqui para vocês memorizar, por exemplo, católico, né? Tem essa raiz holo, né? Que significa todo. Católico é segundo todos, porque a palavra cata quer dizer segundo. Então, isso significa, para todos seria isso, né? De todos, como você quiser. Mas holo significa todo, ou todos, se tiver no plural. Agora, cáustico, mais fácil ainda de você lembrar. Por que a gente usa só da cáustica, né? É para queimar, não é para queimar? Então, holocausto significa todo queimado. É isso que significa. É um sacrifício onde a oferta, seja o bezerro, seja o cordeiro, seja um passarinho, uma novilha, seja o que fosse, seria toda queimada. A oferta de holocausto né? Então, você vê, a oferta toda queimada é isso que Deus está dizendo. Então, o sentido original dessa palavra significa aquilo que sobe. Olha como é que é um pouco diferente, né? Aquilo que sobe. No caso, seria, o que sobe quando está queimando? A fumaça, né? O cheiro. Então, aí, nesse caso, você vai ver nos versos 9, no verso 13, 17, você lê, holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, o holocausto é uma oferta que sobe a Deus e é aceita por Deus. Então, aquela oferta é para o Senhor, para que o Senhor ele possa sentir aquela oferta, analisar, né, dentro da divindade aquela oferta e decidir se aceita ou não, né? É por isso que é uma oferta que sobe. Aquilo que sobe, se fosse uma só palavra, seria no original hebraico ascendente, tá certo? Em geral, o holocausto é o único sacrifício que nós temos no livro de Gênesis. Quando você vê, seja o Abel, seja o Noé, seja o Abraão, seja o Jacó, e mesmo no livro de Êxodos, você vai encontrar esse tipo de sacrifício, onde a oferta ela era queimada. No caso aqui, esse holocausto. Por isso que o Isaac pergunta, pai, aqui tem lenha, né? E aqui tem tudo aqui, né? Só não tem o cordeiro. Então ele está falando sobre o holocausto, porque mesmo sendo jovem, sendo, né, assim, não ser uma pessoa adulta, ele já tinha visto o seu pai praticar aquele sacrifício muitas vezes. Então ele estava inteirado do que o pai dele ia fazer, que era um holocausto. Então no livro de Gênesis, quando fala de sacrifício, fala desse tipo de sacrifício aqui, o holocausto. Agora, o que representa, né, meus irmãos, o
o holocausto. Então, vamos aqui no capítulo 1, né, no versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz: quando algum de vós ofereceu oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, rebanho ou de ovelha, e se a sua oferta for holocausto de gado, vai oferecer um macho sem defeito, à porta da tenda da congregação a oferecerá, da sua própria vontade, perante o Senhor. Então você vai vendo aqui um macho sem defeito, tá certo? Você vai vendo aqui, né, que vai ser oferecido de sua própria vontade. Tudo isso a gente vai analisar rapidamente, né? Mas está falando de uma ovelha, está falando de um gado, está falando de um cordeiro, como fala aqui no versículo 2, porque simboliza, meus irmãos, a Jesus Cristo. Então, o que representa o holocausto? Representa Cristo se oferecendo, ou oferecendo-se a Deus. Isso talvez é uma das coisas mais importantes para você entender no livro de Levítico. Quando Jesus ele toma o pão na ceia, ele primeiro pega, você sabe, o pão, depois ele pega o cálice, o vinho. Por que, pastor, que ele não pegou primeiro o vinho e depois o pão? Porque está fora da ordem. Tudo tem uma ordem. O pão representa o quê? O corpo imaculado de Jesus, o corpo sem pecado. E o vinho representa o quê? A preciosidade do seu sangue em nos comprar. Então são coisas que aconteceram em momentos distintos na cruz, né? E aí é que entra primeiro sacrifício a ser mencionado, holocausto. Por quê? Porque essa oferta de holocausto representa Cristo se oferecendo para o Pai. Não é exatamente Cristo se entregando por nós. Veja só, também isso, mas não primeiramente isso. Existe uma diferença. A diferença está na análise do Pai, né? Tem duas coisas que o sacrifício de Cristo faz. Primeiro, cumpre as exigências de Deus, do Pai. Segundo, supre a necessidade do pecador. Então, essas duas coisas, elas estão na cruz. Ou seja, primeiro, Jesus tinha que fazer o quê? Cumprir as exigências do Pai. E depois, aí sim, o seu sangue supre as nossas necessidades. Mas essa suprir necessidade não antecede essa primeira, que é cumprir as exigências do Pai. Então, ali, no holocausto, é Jesus cumprindo as exigências do Pai. Por isso aqui, primeiro ele oferece, aqui nós temos esse versículo, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então você olha ali, meus irmãos, eu até sublinhei ali, quando fala que Cristo ofereceu a si mesmo imaculado. Ele está indo ao Pai, ele está na cruz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas veja bem, como é que está esse homem? Como é que Jesus Cristo se apresentou? Por isso o texto aqui, quando você olha no capítulo 1, no versículo 3, diz, oferecerá um macho sem defeito, um homem. Jesus, o homem, sem defeito. O que significa isso? Que a vida de Jesus, do momento em que ele nasce, até quando ele morre, aos seus 33 anos e meio, aquele homem, ele tinha que estar completamente imaculado
imaculado. O que significa imaculado? Sem nenhuma mancha. Mácula é mancha. Então Jesus, ele estaria sem nenhum pecado. Ele olhou para aqueles judeus e disse: quem de vós me convence de pecado? Acusar é uma coisa. Podiam acusar ele, mas nem isso eles fizeram, porque não tinha. Só no final que eles fizeram aquelas falsas acusações para o prendê-lo e depois levá-lo a Pilatos. Mas veja só, Jesus, ele é o homem perfeito, imaculado, sem pecado. Porque se Jesus tivesse pecado em alguma palavra, em alguma ação, em algum pensamento, mesmo numa omissão, se ele tivesse uma mancha, um pecado que fosse, não seria aceito. Então o pai poderia olhar e dizer: eu não posso receber, não, tem pecado também. Porque se fosse o caso de morrer, morreria qualquer um e está tudo bem. Vamos pegar um camarada legal do Velho Testamento aí, um José, filho de Jacó, né? Era um menino tão bom. Vamos pegar o José e colocar na cruz. Ou vamos pegar o Daniel, uma pessoa chamada de amado por Deus. Poucas pessoas são chamadas assim no Velho Testamento. Ele é chamado assim. Então vamos pegar o Daniel, vamos colocar ele na cruz também, não é? Quem sabe Deus aceita. Não, poderia colocar Daniel, poderia colocar José, poderia colocar Noé, aquele mais lindo personagem que você vê na Bíblia, ele estaria com mancha, estaria com pecado. Por quê? Porque todo homem, ele é pecador. Então, meus irmãos, Jesus, ele se ofereceu a si mesmo sem pecado, ou seja, imaculado. Agora, preste atenção aqui, né? O ponto principal desse sacrifício não é ir de encontro com a necessidade do pecador, mas apresentar-se a Deus de forma que cumprisse as suas exigências. Qual era a exigência de Deus? Sem pecado, né? Agradar a Deus sem pecado. Por isso, né, se apresenta lá em Hebreus, por exemplo, quando ele cita o Velho Testamento: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, irmãos, o holocausto não é para nossa consciência. O holocausto não é para aplacar, sabe, a minha falta diante de Deus. Não. O holocausto é para aplacar o próprio Deus. Aí você vê essa palavra que é usada, né? Cheiro suave. Sabe o que significaria no original essa palavra? Um calmante. Como se Deus cheirasse aquela oferta e se acalmasse. Porque Deus, ele olha para mim, ele só vê coisa ruim, ele vê pecado, ele vê a minha vida é horrível. Então como é que ele vai olhar para mim e eu vou ter paz com ele, com uma vida pecaminosa dessa? Mas aí vem Jesus, tão puro, perfeito, sem pecado, morre por mim. Isso faz o aplacamento, né? Isso faz um cheiro suave, ou seja, isso me dá paz com Deus, não de mim, mas porque esse cheiro sobe para Ele. Por 3 vezes, Deus falou lá de cima: este é o meu filho amado que me dá alegria. E quando Jesus morre, apresenta aquele homem perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, e isso agrada o coração de Deus. Por isso, Cristo no holocausto não é para a consciência do pecador, mas para o coração de Deus. É o Cordeiro sendo visto e analisado em sua perfeição. Então, antes da morte de Cristo suprir nossa necessidade,
precisava ser apreciada e ser aceita pelo Pai. Por isso, o corpo dele foi entregue. Ele entregou o corpo ao Pai, como o sacerdote levava o cordeiro e entregava ali aquele cordeiro sem mancha, sem mácula, né? Então, perfeito, assim significava o holocausto. Vamos continuar aqui, irmãos. Uma das primeiras coisas que a gente vê, né, é a voluntariedade. Lá no final do versículo 3 está escrito assim: o oferecerá da sua própria vontade. Então, meus irmãos, é uma outra coisa que nós aprendemos aqui sobre o holocausto, que representa Jesus, é que a cruz foi mais do que apenas pagar a nossa vida, assim, nossa dívida, né? É um ato voluntário, né? Mais do que um ato voluntário, um ato prazeroso de Jesus. Jesus, ele teve o prazer de pegar e se entregar por nós, de poder fazer a vontade do Pai, né? De chegar e dizer, como nós temos aqui nesse versículo de baixo, né? Eu entrego a minha vida, ninguém tira de mim, tá? Eu de mim mesmo a dou. Ninguém foi lá e disse, agora eu vou te matar, né? Tudo bem. O Pilatos disse, eu tenho poder até para te livrar, né? Jesus disse, olha, se não fosse dado pelo meu Pai, você não teria poder nenhum, né? Poderia pegar aqui, chamar as miríades de anjos e me tirar daqui, né? Então, poderia, porque ele era Deus, ele é Deus. Mas aí, meus irmãos, aquele prazer de fazer a vontade do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus deu esse Filho ao mundo, e esse Filho em obediência, então, ele se entrega para salvar os pecadores. Mas ele faz isso voluntariamente. Ninguém tira a minha vida. Eu de mim mesmo a dou. Eu de mim mesmo a dou. Olha, é muito lindo isso aí. Uma outra coisa que a gente aprende no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 31, é essa frase de Jesus, né? É vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que Ele me deu, né? Ele queria que o mundo inteiro soubesse, eu amo o Pai. Meus irmãos, Deus, ele provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho, morrendo por nós. E Jesus, ele prova o seu amor para o Pai, nessa obediência e nessa entrega. Então, é um ato voluntário, mas é um ato de amor do nosso Senhor Jesus Cristo pelo Pai. Eu tenho imensa alegria de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Então, irmãos, Jesus vinha aqui a este mundo e morrer por nós, foi da vontade do Pai. Estava no plano eterno do Pai, de Ele entregar o seu Filho e Ele padecer pelos nossos pecados, como está descrito com uma clareza profunda no livro de Isaías. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, moído, né? Então, tudo aquilo nós lemos, mas não foi porque os homens o obrigaram a isso. Foi por amor. A palavra amor, ela aparece de Deus para nós, de Cristo por nós, de Cristo para o Pai. Mas antes de ser de Cristo por nós, é de Cristo para o Pai. Então, irmãos, o holocausto mostra esse grande amor do Filho pelo Pai, do Pai pelo Filho. Esse agrado que o Pai tem pelo Filho, mas essa alegria que o Filho tem de fazer a vontade do Pai. Por isso é muito lindo esse holocausto, quando nós pensamos na pessoa de Cristo. Agora, no que eles iam fazer o holocausto, tem uma ordem aqui, né, no versículo 4, que o sacerdote, né, pegava ali o cordeiro, e o ofertante, né, colocaria a mão sobre a cabeça do holocausto,
para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então veja essa frase: pôr a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Olha como o ofertante e a oferta, naquele momento, se tornavam uma pessoa só. Naquela imposição de mãos, colocar a mão sobre o cordeiro, sobre aquele pombinho, sobre aquela novilha, sobre aquele bezerro, colocando a mão ali naquele momento, os dois eram um só. O que mostra isso para nós, meus irmãos? Completa identificação do oferente com a oferta. Então, veja só, né? Eu até citei uma frase aqui, né? O oferente estava dizendo a Deus: me aceite na oferta. Senhor, eu estou nessa oferta aqui. Em suma, Senhor, veja o cordeiro, não os meus pecados. E quando Deus aceitava o sacrifício, ele estava aceitando o ofertante. Então, aceitar aquele sacrifício era aceitar a pessoa que estava oferecendo aquele sacrifício, porque naquele momento os dois se tornavam a mesma pessoa. Veja, irmãos, esse ato revela a identificação do crente com Cristo, né? Receber Cristo é ser um com Ele. E Ele tem prazer nisso, porque Ele mesmo disse isso, né? Então, a cabeça não pode estar num lugar e o corpo no outro. Você achar assim, né? Eu não sei se eu acredito nisso não, mas calma lá, Jesus, Ele é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Como é que a cabeça vai ser aceita e o corpo não vai ser aceito, se a cabeça e o corpo é um só? Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos aceitos por Deus nele, em Cristo Jesus. Por isso Paulo fala o quê? Nos fez agradáveis a si no amado. Então não é que Deus se agrada de mim, não, assim, como eu gosto do Gilberto. Deus vai olhar e dizer assim, né, eis o meu filho Gilberto, que me dá alegria. Não, eu dou muita tristeza para Deus. Eu dou muita tristeza para Deus. A questão é que quando eu creio, eu confiei em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Paulo está dizendo, olha, nos fez agradáveis a si. Então, eu acabo me tornando uma pessoa agradável a Deus, mas no amado, em Cristo. Então Deus pode se agradar de mim na pessoa de Cristo, só então, porque se não for em Cristo, não tem nada em mim que agrada a Deus. Nada, nada, nada. Então aquele momento que a pessoa ia, colocava a mão na cabeça da oferta, né, e se tornava um com a própria oferta. É aquele momento, meus irmãos, que lá, olha, eu na igreja, 40 anos atrás, você talvez na igreja também, ou num culto evangelístico, você, quando alguém te evangelizou no seu lar, mas no dia que você entregou a sua vida para Jesus, você colocou a mão na cabeça daquele cordeiro, e você está dizendo, é nessa oferta, é nesse sangue que eu estou confiante de chegar na presença de Deus. Você é aceito por Deus, não porque você merece, mas porque Cristo, o amado, Ele foi aceito por Deus, e Deus Ele está te aceitando na pessoa e na obra de Jesus. Aí, meus irmãos, ainda no capítulo 1, tem a morte, né? Tem a morte aqui da oferta, da ovelha ou do bezerro. É uma morte triste, né? Dá uma olhada no versículo 5. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. A cena
É uma cena horrível, né? Não sei se vocês já mataram galinha, né? Na minha casa eles tinham um jeito esquisito de matar a galinha, até hoje não me dou conta que aquilo não devia ser a coisa mais certa, não. Pegava a galinha, dava um nó no pescoço dela, pulava, tem cabuf lá, né? Eu acredito que o jeito mais certo é arrancar a cabeça mesmo e acabou, e sai todo o sangue. É horrível. O pastor não gosta nem de falar. Eu também não gosto, por isso que eu já vou lá, compro uma galinha pronta, né? E, olha, muito melhor, né? Não há dúvida disso aí. Agora, corri muitas vezes lá no sítio do meu avô, vai lá, né? Chegava domingo, só domingo que acontecia isso, tá, pessoal? E olha, não era todo domingo. Corre lá, tenta pegar uma pelo menos, hein? Molecada corria, até pegava uma lá, coitado, né, da galinha. E aí levava lá, ia morrer mesmo, jogava naquela panela quente, e você sabe como é que funciona, né? Quem já matou e mexeu com isso. Eu vou dizer uma coisa, desde pequeno, eu não sou fã de matar muita coisa, não. Não sou fã do sangue, sabe? Sim, é uma coisa... E se você acha que era um lugar bonito, o tabernáculo, que você entrava lá, oh, que festa! Se você acha que era assim, você está completamente enganado. Muito sangue. Eu estava chegando na igreja aqui, a gente estava sentindo aquele aroma de uma coisa queimada, né, irmão Alcides? Estava um cheiro de coisa queimada. Aí eu falei, irmão Alcides, o senhor colocou fogo no quê? Não foi eu não, né? Não, mas era um plástico queimado, né, seu Alcides? Agora, um animal queimado, as partes do animal queimado. Mas antes de se queimar, tinha esse degolar, sabe? A morte cruel, né? A morte cruel. Veja, irmãos, meus irmãos, nesse ato dessa morte, todo o sangue era derramado, porque se corta o pescoço, todo o sangue é derramado. É assim que os judeus mandam matar as vacas para, sabe, ali no frigorífico de Garça, quando os judeus estavam ali, o pessoal fala que fazia assim com as vacas, arrancava a cabeça, acabou, né? Eu jamais ia trabalhar num lugar desse, isso que é a verdade. Mas é o jeito lá. E todo o sangue, ele era derramado. O sangue seria posto aonde? Jogado fora, né? Vamos jogar. Não, não, não. Olha aí no versículo 5. Os filhos de Araão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspargirão o sangue ao redor do altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, meus irmãos, o sangue era colocado no altar, ao redor do altar. Na presença de Deus. O altar é a presença de Deus. Aquele sangue, aquela coisa esquisita, então, colocado ali, derramava-se literalmente o sangue. E veja, nosso Senhor Jesus Cristo, morto de uma forma cruenta, morto, meus irmãos, de uma forma triste quando você olha para a cruz, seu sangue é derramado ali, aquela cruz, aquele Gólgota, aquilo ali, o Calvário, é o altar de Deus, aonde o sangue de Jesus, ele foi derramado. Aí sim, em nosso favor, como nós vamos ver nas próximas ofertas. Mas aquele sangue teve valor porque a oferta era imaculada, sem mancha, sem pecado, como é, meus irmãos, o primeiro sentido aqui do holocausto. Depois disso, o que eles faziam? Colocavam o fogo para consumir todas as partes. Esse é o próprio ato do holocausto, queimar tudo, né? Então, derramava o sangue, depois pegava as partes, esfolava o coitado ali, né? E arrancava o redenho e pronto, né? Tirava algumas partes lá de dentro e depois colocava tudo sobre o altar e os sacerdotes colocavam fogo, queimava. Aí, colocando fogo, o holocausto, tudo queimado. Aquela fumaça subia até Deus e tornava-se uma oferta de cheiro suave.
Eu coloquei aqui um detalhe, né, para a gente poder lembrar que a palavra suave significa doce, calmante, apaziguador, um sentimento de paz e de prazer, né? Oferta de cheiro suave é uma oferta que satisfaz o nosso Deus. Então essa palavra, ela aparece outras vezes no Velho Testamento falando sobre isso, dessa forma de Deus se acalmar, né? Por quê? Porque Deus odeia o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado, meus irmãos, é que realmente é aquela coisa que é horrível aos olhos de Deus. Então, como é que um Deus irado, ele pode ser acalmado? Nesse corpo perfeito, sem pecado, nesse sangue precioso derramado, que se queima e se leva para Deus. Então, ele sente aquele cheiro. Meus irmãos, quando Jesus morreu na cruz por nós, o Pai aceitou. O Pai aceitou. E depois ele ressuscita pela glória do Pai. Mas houve uma aceitação, uma aceitação preciosa. A aceitação, como diz o livro de Hebreus, ela é tão profunda na morte de Cristo e completa, que não precisa mais matar nenhum animal. Hoje não precisa morrer um bezerro, não precisa. Os judeus, eles vão reconstruir o templo, vai voltar o sacrifício. Pode ser. Por quê? Porque eles não creem em Cristo. É por isso. É por esse motivo, porque não tem Cristo. Mas o dia que o Israel de Deus olhar e ver Jesus, eles vão entender, não precisa mais de cordeiro, não precisa mais de uma novilha, não precisa mais desse altar. A cruz é o altar. É ali o lugar onde os nossos pecados, eles foram pagos. Então, meus irmãos, é completo. A obra do nosso Senhor Jesus é completa. E aí, meus irmãos, ainda quando eles estão queimando ali, antes de queimar, era preciso invadir o interior da oferta. Vamos dar uma olhadinha aqui, A oferta tinha que passar por 2 crivos, 2 análises diante de Deus, Deus, ele ia fazer uma análise externa da oferta e interna da oferta. No caso aqui, o sacerdote fazia isso. Olhava para a oferta, via, tem 4 pezinhos, tá bonitinho, tá ali, não é cego, não é cego não, tá com os dentinhos, tudo certinho, bonitinho, Pegar o cordeiro tinha que ser imaculado, sem mancha, perfeito. Que legal, esse serve, calma. Calma. Vamos ver se ele serve mesmo. Vamos abrir ele por dentro para ver se está tudo legal. Então, quando fala que eles esfolavam a oferta, aí no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 6, então se esfolará o holocausto e partirá os pedaços, vai arrancar ali aqueles pedaços, é porque o sacerdote analisava as partes internas daquele animal para ver se está tudo bem. E se não tivesse tudo bem, não podia ser aceito. Não dava para ser aceito. Era uma análise externa, uma análise interna. O que isso significa, esses pormenores? Que a oferta não seria vista apenas exteriormente por Deus, mas interiormente também. Não apenas o que Jesus fez de obras, a sua vida, não xingou ninguém, não brigou com ninguém, não desobedeceu o seu pai, a sua mãe, não tomou o nome de Deus em vão, não matou, não roubou, não adulterou, não mentiu, não cobiçou. Então, analisando as suas obras externas, Jesus era perfeito.
Agora, Deus tinha que analisar ele por dentro também, as suas obras internas, né? Não, é o seu interior, os seus sentimentos, né? Era analisado, meus irmãos, os sentimentos, por isso tinha que abrir aquela oferta. Então, se as obras de Cristo por fora eram pura obediência, Jesus por dentro, quanto mais você vai aprendendo sobre Jesus, quanto mais você estuda a vida de Jesus, você vê como ele era maravilhoso por dentro. De como aquele homem era perfeito por fora, mas era completamente perfeito por dentro, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Tudo em Jesus era perfeito. Às vezes uma pessoa vai lá, né, tá dando uma esmola para todo mundo, mas por dentro ele quer matar as pessoas. Ele odeia as pessoas. Conhece gente assim? É. Por fora a bela viola, por dentro um pão bolorento. Quantas? Nós mesmos. Às vezes nós disfarçamos a maldade, a tristeza, o horror que está dentro do nosso coração. A nossa mágoa, o nosso ressentimento, a nossa tristeza está aqui e nós disfarçamos muitas vezes, mas não em Cristo Jesus. Então aquela oferta tinha que ser aceita por fora, mas aberta por dentro para ver se estava tudo bem. Para mostrar, para que Jesus, quando ele apresentou-se ao Pai, ele apresentou com suas obras, mas também com todos os seus sentimentos e emoções, tudo que tinha de dentro, seus pensamentos mais puros e perfeitos. E você, lendo os evangelhos, você aprende o quanto ele era amável por dentro. Sabe, quando eles colocavam ele à prova, quando ele era desafiado, quando ele podia olhar e dizer na cruz: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que eles estão fazendo, perdoa eles. É. Mulher, ninguém te condenou, cadê seus acusadores? Ninguém, Senhor, eu também não te condeno, mulher. Vá, não peques mais. É. Veja, que sentimento diferente, que coisa diferente tinha em Jesus. Aquele Simão, o fariseu, ele chama Jesus para entrar na casa dele para jantar, não, sabe, meus irmãos, não deu um ósculo em Jesus, não mandou Jesus lavar os pés, não deu uma água para ele lavar os pés, nada, só estava ali, né? E aí vem aquela mulher que chora, lava os pés de Cristo com lágrimas, enxuga com seus cabelos. E Jesus consegue ler o coração dele, ver aquela maldade no coração dele. Para todo mundo ele fala assim: mestre. E por dentro ele estava pensando: se este fosse um profeta. Olha a diferença do que está por fora, daquilo que tem dentro. Não Jesus. Então o holocausto tinha que pegar mesmo por dentro e saber o que tinha lá dentro, né? Jesus, ele foi perfeito por fora e por dentro. Aí a fressura, que são as suas partes internas, as pernas, que representam suas ações. O que era para fazer? Lavar Sião com água. Agora, os irmãos sabem, meus irmãos, que a água simboliza a palavra de Deus. Da onde vêm essas boas ações de Jesus? E as palavras que ele falava, aquele sentimento maravilhoso, profundo de amor, de graça, de misericórdia que ele tinha dentro, aquilo tem que concordar com o quê? Lavando com água. Aí o apóstolo Paulo, ele nos lembra o seguinte, falando da igreja: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, pela palavra. Tudo em Jesus, tudo tinha que estar de acordo com a palavra de Deus. O que é certo? O que é verdade? Verdade é o que Deus disse. O que Deus disse e está escrito na sua palavra.
Isso é verdade. O que as pessoas falam aí de, isso é verdade. Não, verdade é o que Deus disse. O que Ele disse na sua palavra. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Ele imaginou no seu coração, estavam já profetizados no Velho Testamento, é de uma minuciosidade. E isso era uma coisa que os apóstolos, eles falavam lá no livro de Atos, tentando lembrar as pessoas que Jesus estava ali, cumprindo as Escrituras com a sua vida, com suas ações, com suas palavras, concordando com aquilo que os profetas disseram, que o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, detalhadamente falou sobre Jesus, que ele faria, ou ele, meus irmãos, pensaria. Está escrito na palavra de Deus. Passa pelo crivo da palavra de Deus. Que coisa, né? Por isso o salmista diz, a tua palavra, Senhor, está acima do seu nome. Né? Meus irmãos, só para a gente então terminar, olha, Holocausto, versículo 17, diz no final aí, holocausto é oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor. O que é um holocausto? É uma oferta toda queimada, que aquele cheiro maravilhoso seria aceito pelo Senhor. Ou seja, Jesus, antes de poder morrer por nós, o corpo dele, a vida dele, o coração dele, os pensamentos dele, teriam que ser aceitos pelo Pai. Primeiro, Jesus, ele foi aceito pelo Pai. Ele cumpriu as exigências de Deus, do Pai. E o holocausto representa isso. Representa Jesus cumprindo todas as exigências de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Jesus, ele foi santo. Do começo ao fim. O santo que de ti há de nascer. Isso os anjos disseram. Mas também Pilatos, nos últimos momentos da sua vida, olhou para ele e olhou para a multidão e disse: eu não vejo nele culpa alguma. E a própria esposa vai conversar com ele e diz: não te entremetas na causa deste justo. Então, irmãos, esse é o nosso santo, se entregando e sendo aceito pelo Pai. Que bom que Jesus, com alegria, com amor, aquele prazer na obediência, ele se entregou para o Pai perfeito, um cordeiro imaculado. Então, a primeira oferta, que é o holocausto, representa Cristo satisfazendo as exigências do Pai. Amém?